Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Imersão Eleições. Eu estou aqui junto com a Janaína, aluna da Academia Vitorino Mendonça. Seja bem-vinda aqui ao podcast. Nós vamos conversar um pouco sobre os bastidores de campanha, um pouquinho sobre política, sobre o que aprende aqui também na Academia Vitorino Mendonça, no Imersão. Então, fica com esse papo que eu garanto para você que vai valer muito a pena. Você vai ter muito insight, muita coisa boa aí para aplicar no seu dia a dia, na tua campanha. Beleza? Janaína, bem-vinda, obrigado por estar aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, que é a Janaína, em que parte atua na campanha, da onde é, o que come, como vive. É um prazer estar aqui, né? O Imersão Eleições é uma referência aí no marketing político, Andreoni. E aí agradecer ao Vitorino, o Marcelo Vitorino, a Natália, a Fabiana, por toda a bagagem que a gente está buscando encontrar aqui na academia. Sou Janaína, alagoana, 37 anos, tenho um filho de 15 anos, sou publicitária formada em Brasília, porém sou alagoana, voltei para minha terra, mas hoje venho aqui em busca de conhecimento. A trajetória política faz com que a gente queira sempre aprender, porque tudo se atualiza muito, né, na comunicação, no marketing, e é isso que a gente vem fazer aqui. Que como, que faço, eu acho que a gente fica aqui mais preso na questão política mesmo, mas enfim, está sendo uma realização de um sonho estar aqui, viver essa experiência. Que bacana. Janaína, conta para mim um pouquinho assim, você sempre só disputou campanha em Alagoas ou fora? Em que área também você atuou na campanha? Estrategista, marketing, foi militante? Conta para mim um pouquinho para entender um pouquinho onde você já participou na área de campanha política. Antes de trabalhar na política, eu já sou militante, né? Eu sou já afiliada desde 2001 ao partido que eu faço parte. Então, eu sempre militei, sempre gostei de participar, né? Então, hoje eu atuo na política tanto no âmbito de um gabinete de deputado estadual, quanto na parte interna do partido. Eu tenho um cargo dentro do partido, sou secretária de mulheres lá em Alagoas do partido. Então a gente tem as duas vertentes aí, a Janaína que trabalha no gabinete e a Janaína que trabalha no partido também, jogando esse papel aí, no caso do partido, mais voltado para a política das mulheres. Então aqui é muita bagagem, né, que a gente leva com a experiência que a gente vive aqui, das experiências que, para mim, o que mais diferenciou o conhecimento que eu venho pegar aqui é justamente que eles trazem fatos reais, né? Ontem me fez admirar também a questão do que acho que foi a Fabiana que falou, que aqui vocês contam os casos daqui mesmo, vocês não pegam outros exemplos, enfim, é ensinamento até de postura, né? A gente tem que ser ético. Até quando a gente vai dar bons ou maus exemplos, a gente tem que se autoavaliar. Então, eu acho que esse conhecimento que a gente vem aqui conhecer, adquirir é muito importante. Bacana. Foi a Fabi falou, ela falou que é uma ética da Academia Vitorino Mendonça não expor materiais de outros profissionais falando, isso aqui deu errado, né? Isso. Só utiliza dos próprios profissionais da Academia Vitorino Mendonça ou fictícios para ilustrar, né? E assim, né, Andreoni, é uma forma de nos ensinar que a gente tem que entender que a gente está apto a errar também, a gente também está... todo mundo tem essa... Até os maiores, né, que eu considero aí o pessoal aqui da academia um dos maiores como referência. Então, se os maiores erram, eu posso errar. E eu acho que isso é uma grande bagagem, né? A gente leva aqui, além do conhecimento político, é o conhecimento do comportamento, da ética mesmo. E isso é muito importante. Isso. Antes da Academia Vitorino Mendonça, como que você tocava campanha assim? Qual era a tua forma de aprendizado? Como que você... qual era a sua bagagem? Era só a vivência do dia a dia, tentativa e erro? Vamos lá, segura na mão de Deus e vai? Como que era? É exatamente desse jeito, André. Acho que você explicou muito bem, segura na mão de Deus e vai. Porque a gente, apesar de ser um profissional da área, né, a gente fica ali... vamos dizer assim, muitas vezes no amadorismo, no achar que vai dar certo, tentativa e erro. A gente vive a política no dia a dia, mas a gente não parava para pensar o quanto que precisava de estrutura
E aqui a gente começa a ter muito esclarecimento, né? Muita planilha, essa estruturação mesmo de uma equipe, de um grupo. Então a gente começa a ter uma visão bem diferente e começa até a se valorizar mais. Eita, isso aqui eu poderia levar dizendo assim, ó, preciso no mínimo disso, né? Antes da academia, a gente fica sem muito norte, sem muita referência, e a gente sai daqui com embasamento, com uma grande aula, até para a gente se colocar no mercado de uma forma melhor. Legal, legal. E o que fez, assim, Janaína, você entender que só esse conhecimento do dia a dia, da experiência ali, que é muito importante, mas só isso não era o suficiente? Você precisava vir para Brasília, precisava participar da academia, pelo menos vir na imersão, entender que ali você conseguia ter um conteúdo melhor. Teve algum momento que você entendeu assim, ó, isso aqui não é o suficiente para mim, preciso ali pegar mais conhecimento? Andréane, é justamente nesse momento que a gente fica ali querendo justificar em algumas ações que a gente tem, algumas tomadas de decisões que a gente precisa ter no dia a dia, do gabinete, que aí a gente fica, meu Deus, eu preciso do embasamento, eu preciso de um conhecimento para eu levar isso de uma forma mais concreta, mais de quem tem experiência, né? Então, a Academia Marcelo Vitorino, ela dá esse embasamento. Ela chega, a gente vem aqui e conhece planilhas para estruturar uma equipe, o valor mínimo que isso precisa ter, a construção da narrativa, tudo isso a gente vem aqui trazer como, eu digo assim, né? Eu estou levando conhecimento na bagagem. Foi isso que eu vim buscar aqui, né? A gente no dia a dia, a gente acha que sabe muito e quando vem aqui, chega aqui, a gente percebe que não sabe praticamente nada, né? Porque a gente estava no segura na mão de Deus e vem aqui buscar, entender melhor, e agora não é mais nessa confiança apenas de Deus, a gente vem aqui trazer também o conhecimento que vai ser levado na minha bagagem. Bacana. Com certeza vai contar muito com uma nova profissional. Eu não volto mais como a Janaína que eu cheguei, eu volto como uma nova Janaína, com a nova bagagem, com mais conhecimento e até mais valorização do trabalho que é feito. Legal. Então você acredita que vir para imersão, estar na Academia Vitorino Mendonça, é um divisor de águas na carreira de um profissional político e valoriza ele? Ele consegue se valorizar tanto vamos dizer assim, na precificação, em tudo, mas também na entrega numa campanha? Sem dúvida, né? Eu tinha muitas coisas que eu levava para o meu chefe, para o deputado que eu trabalho, né? O candidato, hoje candidato. Eram vozes da minha cabeça, eu não tinha um embasamento para levar para ele. Hoje eu vou levar para ele eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu apresentei um material para o candidato e ele falou assim, hoje ninguém mais olha papel é para jogar no lixo, ninguém observa. E aí eu venho aqui ontem, né, ouvi do Vitorino dizer que o papel vai jogar papel, vai ser representativo, porque hoje a rede social ela não está mais com a mesma credibilidade. Então a gente tem hoje, vou voltar para Alagoas dizendo a ele, ó, o papel joga papel sim, e dizer o porquê, né? A gente vem aqui ouvir dos maiores, dos melhores, então assim, eu volto mais confiante, com mais certeza de que eu estava correta ali. No momento eu não tive argumento, eu não soube convencê-lo, mas aí eu já volto com um convencimento na prática aqui do que eu aprendi aqui na academia. Legal, legal. Quando você procurou imersão, teve algum problema muito específico que fez isso? Ou foi uma decisão assim de evoluir mesmo profissionalmente? Principalmente de evoluir profissionalmente, Andreone, mas aí como a gente estava conversando no início, né? Eu nasci na política porque meu pai já se candidatou diversas vezes, né? Desde criança eu participo de campanha, mas sempre participei de uma forma muito amadora. E aí em 2022 eu caí de paraquedas como coordenadora da campanha do candidato com quem eu estou há 5 anos trabalhando. E aí a gente quando entra no mercado de verdade, né, de fato, porque antes eu trabalhava ali de uma forma bem no tato mesmo, no sentimento mesmo do que eu tinha de vivência desde criança.
Mas aí quando você entra de cabeça numa campanha, mergulha de cabeça, deu certo, fomos eleitos, bem eleitos, né? O primeiro colocado na nossa federação, com a votação bem expressiva. Mas aí quando a gente entra numa campanha de verdade, aí a gente começa a entender que a gente precisa de mais conhecimento, de mais referências, de mais confiança mesmo para estar aplicando a nossa profissão ali numa campanha. Então, isso aqui para mim foi diferente, foi assim, especial, porque é isso, eu volto mais confiante e mais... Pronto pra guerra, firme. Com certeza. Firme pra encarar. Com certeza. Agora, conta um pouquinho dos bastidores pra mim. Abre o coração, não esconde, não esconde não. Joga limpo com a gente aqui. Ninguém vai ficar sabendo, só um pouquinho de gente aqui que tá assistindo. Mas fala pra gente, assim, nos bastidores. Tem alguma coisa em alguma campanha, alguma coisa que você lembra, assim, alguns bastidores, ou até agora, nessa imersão aqui, que você tá vivendo e aí você tá vendo assim, eu preciso mudar isso, tomar essa decisão, e alguma coisa, conta o contexto, assim, pra mim, aonde você tá inserido nisso, e que você fala assim, esse ensinamento da Academia Vitorino Mendonça fez mudar o jogo, fez eu decidir diferente, fez eu tomar uma decisão diferenciada graças ao que eu aprendi aqui, ao que eu vivi aqui, ao que eu ouvi, aos cases e tudo, a forma de lidar com campanha que a academia ensina. Tem alguma coisa assim? Conta os bastidores aí. Com a gente certeza. esconde os nomes. Com certeza, ó. Primeiro que eu volto agora, já vou querer fazer a entrevista com o meu candidato, fazer aquele conhecimento que a gente aprende aqui, um conhecimento aprofundado, uma entrevista aprofundada, só eu e ele, para poder conseguir criar uma narrativa. Então, tudo isso a gente, como eu disse, né, muitas vezes a gente fazia de uma forma amadora, hoje a gente vai com uma planilha estruturada, mas mais do que isso, Andreone, eu acho que o que hoje mais me angustia é que em 2022 eu fiz uma campanha com 10 comunicadores, né, e profissionais da área, e agora em 2026 eu estou indo para um desafio de fazer uma campanha com 3 estagiários. Então, assim, para mim isso daí, a primeira coisa que eu vou levar é a estruturação de uma campanha, aquela planilha que mostra toda uma equipe. Por exemplo, para fazer um vídeo ali tinha acho que mais de 30 profissionais envolvidos, e aí muitas vezes as pessoas acham que é muito fácil, que é muito tranquilo, que uma pessoa com um telefone faz, e aí quando a gente vai ver na prática, tem muita coisa envolvida ali, maquiador, diretor de cena, diretor de arte, né? A vinheta. Então, às vezes, o candidato ele quer o profissional que ele tenha todas aquelas funções e 2 ou 3 pessoas na equipe. Aí eu volto para dizer que não é assim. A gente precisa de uma equipe mínima para estruturar uma campanha, até porque naquela balança que as meninas colocaram ontem, a expectativa está muito acima da capacidade, porque a gente está sendo exigido a entregar algo que a gente não tem a estruturação mínima para fazer. Então é isso que a gente percebe aqui, a gente precisa de uma estrutura, e aí eu vou levar essa planilha lá bem bonitinha para mostrar ao meu candidato. Esse conteúdo vai ser bem importante. Tô vendo que você vai voltar bem posicionado e Com firme, certeza. vai pegar no pé do homem. Acho que ele Segura, vai até deputado. se arrepender, porque ele vai dizer, meu Deus, ele não devia ter enviado. Segura, deputado, agora que agora ela vai pegar no pé. Janaína vai pegar no pé. Com certeza. Janaína, mas conta pra mim uma coisa também assim. Teve algum momento em que os números estavam dizendo algo assim? Você viu os números, talvez pesquisa, engajamento, qualquer coisa assim que se refere a métricas, mas o teu instinto, a tua, estavam dizendo outra e você já reagiu diferente? Se focou mais no número, focou mais no instinto? Teve algum momento assim? Bom, geralmente a gente foca mais no instinto porque o dia a dia exige que a gente tenha... A comunicação, ela exige muito proatividade, né? Então a gente acaba metendo os pés pelas mãos para que as coisas sejam criadas. Mas aí a gente sai daqui vendo que os números importam, que a gente precisa ter uma estrutura. Então, assim, a gente vai sair daqui entendendo de uma forma mais de bagagem mesmo, de conhecimento, para a gente conseguir montar algo. A gente precisa de uma estruturação, do número mais concreto mesmo. Bacana.
fora assim, você vê várias campanhas. Provavelmente o profissional de marketing político acaba acompanhando diversas campanhas por aí. Qual o erro mais comum que você vê e que hoje você vê uma solução clara para isso? Ou até mesmo na campanha que você participava. Um erro que era comum e hoje você já tem uma solução clara que você vê, como que você resolveria isso? Eu acho que o erro mais comum é esse de esperar que uma equipe menor do que se tem, né? Porque muitas vezes os candidatos eles pensam em gastar o mínimo possível na comunicação. E a comunicação ela é o coração de uma campanha, na minha visão, ela é o coração de uma campanha. Porque é ela que vai colocar o candidato na rua, né? Quem vai passar a expressão do candidato. Então, passar sentimento exige muito, né? Exige cuidado, exige atenção e exige equipe. Então, acho que o maior erro que eu vejo nas campanhas é de não entender o tamanho que uma equipe precisa ter para que essa campanha vá para a rua de uma forma de uma entrega maior, né? Então, muitas vezes eles se comparam a outros candidatos e aí ele não percebe qual é a estrutura que tem por trás desse outro candidato, né? Com o meu candidato, com o meu político, muitas vezes acontecia dele se comparar com a equipe do governador, né? E com ele estava apenas eu. Na equipe do governador tinha no mínimo 10 pessoas naquela estrutura de campanha. Ele é candidato o quê? Deputado estadual. E comparando com o estrutura de governador. E ele dizia, o governador já postou os stories, e eu... Deputado, o governador tem uma equipe só aguardando receber a captação de material. Aqui não, aqui eu estou captando, estou editando, estou postando. Então eu que pensava na redação, eu que pensava no layout, eu que pensava em tudo, eu que pensava na música que ia utilizar, porque até isso é importante, né? Então era eu equipe mesmo, você tocando ali tudo. Isso. Na captação, em tudo, e publicando, escrevendo legenda. Isso, por isso que eu digo, essa estruturação que a gente leva de uma planilha que a gente sai daqui, a gente mostra o que é que precisa de, no mínimo, para que uma comunicação funcione na expectativa que ele tem. Né? Porque às vezes eles têm uma expectativa, às vezes não, eles sempre têm uma expectativa maior do que a estruturação que é dada. Então é isso que eu considero o maior erro das candidaturas que eu vejo. E é fácil resolver, é só mostrar a planilha da academia Vitorino né? Mendonça. Toma aí a planilha, você quer isso? Inclusive eu vou andar com ela embaixo do braço, porque em qualquer situação eu vou levar para ele para relembrar, ó, tá faltando isso aqui. Legal. E para mim, conta uma coisa que hoje você enxerga com mais clareza, rápido, tipo 10 minutinhos você já enxerga, já vê, mas que antigamente você demorava muito tempo para enxergar, anos para enxergar isso dentro de uma campanha, e hoje você rapidamente já enxerga e já consegue ter o feeling ali para resolver, para fazer. Olha, eu acho que essa planilha da narrativa, por exemplo, é um grande ganho, assim, porque a gente às vezes nem posicionava, nem pensava em qual narrativa o nosso candidato ia estar. Então, perceber que a narrativa precisa ser a mesma do início ao fim e construir ela lá atrás, no início, através daquela entrevista. Então, essa estruturação que a gente recebe aqui, com certeza, é um ganho, assim, gigantesco. Eu posso entender aqui que é um dos maiores ganhos que eu estou levando aqui na bagagem, é esse material, para a gente conseguir aplicar de uma forma mais prática, né? Aqui a gente consegue conhecer uma campanha do dia que ela é contratada até o pós-eleição. A gente conhece a trajetória de uma eleição. É quase que uma receita de bolo, tá? É claro que para cada campanha vai ser uma receita diferente. Uma receita não, a gente pode incrementar ingredientes, mas daqui a gente sai com a receita, a gente sai com a ideia construída do que é que a gente precisa fazer de fato na prática. Legal. Qual o conceito, assim, da formação aqui da Academia Vitorino Mendonça, do imersão, do que você já tem participado, você teve, vamos dizer assim, entendeu, teve às vezes uma dificuldade às vezes para implementar, mas um momento destravou. Isso foi lá e destravou na tua mente e efetivo na tua vida ali na campanha, no dia a dia? Olha, com certeza, o principal para mim aqui está sendo a questão da confiabilidade e do empoderamento mesmo. É isso que eu vou levar, que mais vai me posicionar. Então, o conhecimento que eu estou levando dessa estruturação de campanha, de como vai funcionar, para eu construir uma narrativa,
esse conceito que eu tenho hoje, a partir daqui do conhecimento, vai me facilitar criar todas as etapas da campanha. Então, com certeza, esse vai ser o conhecimento que eu vou levar para minha base, assim. Legal. Da eleição. E assim, o que você tinha fé, acreditava, era uma crença ali mesmo, ali que você falava assim, isso aqui sempre vai ter em campanha, uma coisa que você acreditava, e aqui meio que deu uma destruída aqui, vamos dizer assim, meio que mudou a tua visão. Eu acreditava nisso nas campanhas anteriores e agora eu mudei, agora realmente mudou minha visão sobre isso. O achar que o segura na mão de Deus e vai, e fazer pela sorte, pelo tato, cai por terra aqui, né? A partir do momento que a gente vê tudo que tem nos bastidores de uma eleição, de uma campanha, de um candidato, a gente já começa a fazer diferente. Então é isso que eu vou, essa estruturação que a gente conhece aqui, é isso que eu vou levar na prática lá, né? Entender, por exemplo, o que é que eu levo também de mensagem principal aqui. Eleição é emoção, é sentimento. Então eu agora vou pensar as coisas pelo sentimento das pessoas e não só dizer que o deputado conseguiu a emenda para uma estrada. Não, eu vou dizer o que é que essa estrada entrega lá no final, né, na base. Então a gente conhece aqui como que a gente deve falar para o eleitor, o que é que a gente deve entregar de fato, e aí tornar o candidato humano. É isso que eu acho que a gente começa a entender aqui. Antes a gente queria falar do que ele entregou como objeto. E hoje a gente começa a entender que a gente tem que entregar como na visão do sentimento de quem recebe. Então é isso que eu levo. Bacana. Quando eu fiz os primeiros, eu também, isso foi uma das coisas que mais despertou na minha mente, que era você não ficar falando sobre quanto que é a emenda, quanto que não se criar, mas falar a transformação que tinha na vida das pessoas, Sim. né? E isso faz muita diferença no dia a dia ali, pra gente que tá fazendo campanha, faz muita diferença. Pra gente encerrar aqui, conta pra mim, no ponto que você tá hoje, assim, qual a dica que você daria para as pessoas que às vezes não tá nisso, tá lá quando você começou? O que você falaria, assim, deixaria de dica e de recado para as pessoas que estão nos assistindo aí? Uma dica, da menina que começou lá e hoje tá aqui na Academia Vitorino Mendonça, aprendendo na imersão, com vários profissionais, os melhores profissionais do Brasil se encontram aqui. Então, como que você vê isso? Olha, eu acho que o principal venha conhecer e se capacitar para que você esteja empoderada, para que você tenha argumentação, para que você tenha embasamento. E assim, é super diferente de você começar uma campanha sem saber ali aonde você vai chegar e você começar uma campanha sabendo o que você está fazendo, sabendo que deu certo e sabendo que aplicar tudo que você leva de conhecimento. Então, o que eu digo é que o imersão, ele não é só uma escola, ele é uma experiência onde você leva o seu conhecimento lá na ponta, onde você tem toda a capacidade de se sentir potente mesmo, para dizer, eu aprendi isso aqui, é isso aqui que eu aplico, e você até se valorizar. Acho que o principal do que você sai daqui é da valorização, de você entender que você tem a bagagem, saindo daqui com a bagagem pronta para levar para o seu candidato e para a sua campanha. Que isso, hein, Janaína? Que papo legal, pessoal. De verdade, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, por estar aqui, por participar, por tanto enriquecer o nosso papo aqui, com o teu conhecimento, com a tua história, com tudo que você tem feito lá em Alagoas, direto de Alagoas para Brasília aqui, muito legal. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Se você gostou, já sabe aí, não sei se você está no YouTube, está onde que você estiver aí, já participa com a gente, deixa nos comentários, curte, espalha para as pessoas, compartilha. Com certeza esse papo enriqueceu você, deu bons insights para você aplicar no seu dia a dia, na tua campanha. Aqui são papo de pessoas que trabalham realmente em campanha, que estão estudando aqui na melhor escola de marketing político do Brasil, sem dúvida. Então, muito obrigado por você ter assistido. Até o próximo papo. Um abraço. Tchau, tchau.